Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para falarmos do nosso pequeno grupo de número 185, que foi de 14 a 18 de agosto, com o título Jesus alimenta a multidão. A pastora que fez esse material aqui, ela nos orientou no início para nós refletirmos sobre orai sem cessar. Esse ensinamento parece praticamente impossível quando analisamos a nossa vida cotidiana. Mas se estivermos em constante comunhão com Deus, orar sem cessar será possível, porque estar em oração é estar falando com Deus. Então vamos orar sem desanimar em favor de todas as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, principalmente aquelas que são do nosso relacionamento. Trabalhemos o quebra-gelo. O que você faz quando a casa está cheia e falta comida, né? Geralmente a gente coloca mais água no feijão, né? Mas é algo para pensarmos. Jesus alimenta a multidão. O texto está lá em Marcos, capítulo 6, do versículo 31 a 44, onde diz: Havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Então ele disse: Venham, vamos sozinhos a um lugar deserto para descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco a um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram para a margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Estava caindo a tarde quando os discípulos foram se encontrar com Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Manda esta gente embora, que comprem nesses sítios e povoados alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmo comida a eles. Para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata, disseram os discípulos. Jesus respondeu: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: Temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 150. Aí Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também pegou e dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Foram 5.000 homens que comeram os pães. Algumas coisas que precisamos destacar nesse texto, né? É um texto maravilhoso, e mais que a gente estuda ele, mais que a gente reflita, sempre Deus fala conosco. A primeira coisa que nós percebemos quando Jesus viu essa multidão, antes de ele se preocupar com a comida deles, ele falou assim: ele teve pena daquela gente porque pareciam ovelhas sem pastor. Quando estamos longe de Deus, longe de Jesus, nós estamos perdidos e somos ovelhas sem um pastor. Precisamos de Jesus para pastorear, para cuidar da nossa vida, em primeiro lugar. Depois ele se preocupou com o alimento também material, né? E eu acredito que Jesus não quis testar. Algumas pessoas interpretam que Jesus quis testar a fé dos discípulos. Mas quando ele falou, deem vocês e comer, ele sinceramente achou que os discípulos davam conta daquilo. Mas eles simplesmente não tiveram fé nenhuma. Por quê?
Porque se eles tivessem confiança em Deus, saberia que Deus ia providenciar um meio para alimentar aquela multidão. E Jesus manda trazer o que tinha e alimenta aquela multidão, fazendo esse pecado, esse milagre tão grande. Agora veja bem, Jesus vai usar aquilo que nós temos para realizar os milagres. Jesus, eu já falei algumas vezes atrás, Jesus e Deus, eles não são mágicos. Jesus não é mágico, Deus não é um mágico. Tá? Deus usa as coisas que estão ao nosso alcance para transformar milagrosamente. E é o que Jesus fez. Pegou esse pão, pegou esses peixes e transformou milagrosamente. Então aquilo que nós temos, que nós possuímos, é que Jesus vai usar para transformar em bênção para as nossas vidas e para a vida daqueles que necessitam. Deus abençoe todos. Deus abençoe você que é da nossa igreja, que sempre acompanha. Deus abençoe você que talvez está assistindo só agora. Deus possa fazer milagres na sua vida. Amém.